Fala galera, estarei postando agora, como havia prometido, a resolução da terceira prova do Cesupa de Física 2016, primeira edição. Eu espero que essas resoluções que eu fiz até agora, ela tenha contribuído para o estudo de vocês. Domingo que vem, boa prova para todos vocês e sucesso. A 16ª questão, ela é uma questão de gravitação universal. Então vejamos. A lei da gravitação universal é assim chamada porque se aplica tanto a fenômenos astronômicos quanto aos movimentos de queda que experimentamos diariamente na superfície da Terra. Essa lei é formulada matematicamente como, então aqui foi dado, né? A lei da gravitação universal de Isaac Newton. Considerando o caso de uma pessoa em repouso na superfície do planeta, marque a única alternativa que descreve corretamente parâmetros que aparecem na fórmula. Então veja bem, ele diz o seguinte, então é a questão de número 16, né? Ele diz que uma pessoa, ela está parada na superfície da Terra. Então vamos imaginar que a Terra, ela seja uma esfera homogênea de raio R, tá? A gente sabe que, para efeito de cálculo, a gente considera como se toda a massa da Terra ela tivesse localizada no seu centro, tá? Então imagine uma pessoa, por exemplo, parada na superfície da Terra. Então vamos imaginar que a Terra ela tem uma massa M1 e essa pessoa ela tem uma massa M2. O que é que diz a lei da gravitação universal? Ela diz o seguinte, que matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Ou seja, a força de gravitação universal ela vai ser matematicamente expressa pela seguinte equação. Ela vai ser dada por G, que é a constante de gravitação universal, multiplicada pelo produto das massas e tudo isso pela distância ao quadrado. No caso de uma pessoa parada na superfície da Terra, veja que a distância entre a pessoa e o centro da Terra, onde teoricamente está localizada toda a sua massa, é o próprio raio da Terra. Então, aqui onde ficaria distância ao quadrado, a gente vai colocar o raio da Terra ao quadrado. Então, a equação ela fica matematicamente representada dessa maneira. Então, portanto, a opção correta é a letra B de bola. R é a distância da pessoa até o centro de massa do planeta. Essa distância pode ser considerada como o raio do planeta se esse for esférico e homogêneo. A 17ª questão, ela é uma questão de mecânica envolvendo o conceito de potência. Então vejamos a questão. Um automóvel de 500 kg tem velocidade de 20 metros por segundo. Quando o motorista aciona o freio, o carro leva 10 segundos para parar completamente, convertendo na freada toda a energia cinética em calor. Para ter uma ideia da potência desenvolvida nessa conversão de energia, marque a alternativa com o dispositivo que funciona com a potência que mais se aproxima da potência média desenvolvida na freada. Um fato interessante é que a equação ela traz a fórmula, a questão traz a fórmula da energia cinética. Então veja bem, ele quer saber quanto é que vale a potência média. A gente sabe que, por definição, a potência média ela vai ser trabalho dividido pelo tempo. Ora, a primeira coisa que pode vir na cabeça do candidato é que trabalho
é força multiplicado pelo deslocamento. Embora essa equação não seja uma equação geral, porque para eu dizer que trabalho é força multiplicado pelo deslocamento, eu tenho que considerar essa força constante, né? A questão, ela não se refere a isso. Mas veja, como ele deu a equação da energia cinética, então ele quer que o aluno, no cálculo do trabalho, ele use o TEC, que é o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética, ele diz que o trabalho resultante, ele vai medir a variação da energia cinética. Da onde você tira que o trabalho resultante vai ser variação da energia cinética, vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como esse carro ele para, a velocidade final ela vale zero, então a energia cinética final também vale zero. Então, substituindo, fica o trabalho resultante vai ser menos a massa do carro é 500, a velocidade antes do início da freada é 20, só que 20 ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Tá? Da onde você tira que o trabalho resultante vai ser menos, ora, 20 elevado ao quadrado vai ser 400. 400 dividido por 2 dá 200. 200 multiplicado por 500, isso aqui dá 100 mil joules, é o valor do trabalho. Eu vou colocar o trabalho em módulo para evitar de dar um resultado negativo. Então aqui eu tenho um trabalho de 100 mil joules. Então daqui você tira aqui a potência, ela vai ser o trabalho, que é 100 mil, dividido pelo tempo. O problema diz que esse carro, ele para em 10 segundos. Então, tudo isso dividido por 10. Simplificando, da onde você tira que a potência, ela vai dar 10.000 watts. Só que você sabe que 1000, ele é um prefixo latino chamado de quilo. Então, daqui você tira que a potência média desenvolvida na freada, ela vale 10 kW, né? Então, das opções que ele te dá, então vai ser um sistema de refrigeração de 10 kW. Então, portanto, é a letra D de dado. A 18ª questão, ela é uma questão de termofísica. Ela é uma questão de calorimetria. Na verdade, se você ler a questão com calma, você vai perceber que é uma questão que, embora envolva conceitos de termologia, mas é uma questão de análise gráfica. Então, bora fazer com calma, olha só. A energia cinética convertida em calor na questão anterior é de 10 elevado a quinta joules. Veja, não precisava o aluno resolver a questão anterior, já que ele está dando a resposta aqui na 18ª questão, que equivalem a 23.889 calorias. Esta energia aquece o sistema de freios do carro. Se toda essa energia fosse usada para aquecer uma massa de 1 tonelada de água, equivalente a 1.000 litros, o aumento de temperatura conforme a água ganha energia é descrita pelo gráfico abaixo. Então é aqui que o aluno tem que ter habilidade de fazer essa análise gráfica. Quando toda a energia do problema for convertida, qual aumento de temperatura da água obtido? Então veja bem, o problema te dá um gráfico onde ele mostra a relação entre o aumento de temperatura e a quantidade de calor absorvida. Então veja bem, como isso aqui é uma reta, isso é uma função do primeiro grau. E como essa reta ela sai da origem, você deve se lembrar de suas aulas de matemática, que é uma função do tipo A vezes X, né? É essa função que representa o comportamento dessa reta, tá?
O y aqui, quem está fazendo o papel de y é o ΔT, o A é o coeficiente angular dessa reta, e quem está fazendo o papel de x é a quantidade de calor. Ora, esse A, que é o coeficiente angular, ele vai ser igual à inclinação dessa reta. Esse coeficiente angular, ele vai ser numericamente igual à tangente da inclinação dessa reta, né? Você deve se lembrar isso de suas aulas de matemática. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, A vai ser a tangente de θ. Você pode pegar o valor que você quiser. Você pode pegar a correspondência 1.000 ou a correspondência 5.000, porque o coeficiente angular ele será o mesmo. Bora pegar essa correspondência aqui. Então, a tangente de θ vai ser o cateto oposto. O cateto oposto é essa altura bem aqui, que corresponde a 5, dividido pelo cateto adjacente, que é esse comprimento bem aqui, que corresponde a 5.000. Então, daqui você tira que o coeficiente angular, simplificando, vai dar 1 sobre 1.000. Então, quer dizer que a minha função, a função que eu havia escrito bem aqui, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Então, veja bem. Daqui eu posso tirar aqui ΔT, né? ΔT vai ser igual a A, que é o coeficiente angular que eu achei, vale 1 sobre 1.000, multiplicado pela quantidade de calor. Então, substituindo pelos dados que ele te deu, já que a função ela está montada, daqui você tira aqui o tempo. Vai ser 1 sobre 1.000, que é o coeficiente angular, vezes a quantidade de calor que ele absorveu, foi dado na questão, vale 23.889. Da onde você tira que a variação de temperatura vai ser 23.889 dividido por 1.000, isso vai dar 23,889 graus Celsius. Portanto, é a letra B de bola. A 19ª questão, ela é uma questão de ondulatória envolvendo a parte de ondas eletromagnéticas. A questão é o seguinte: a luz é uma onda eletromagnética da mesma natureza que as ondas de rádio e TV que captamos cotidianamente. As cores que percebemos correspondem a diferentes faixas de frequências no espectro de luz, sendo que as frequências mais baixas correspondem à luz vermelha e as mais altas correspondendo à luz violeta. Se o comprimento de onda correspondente a um determinado tom de amarelo é 5 vezes 10 a menos 7 metros, marque a alternativa com a relação correta entre a frequência desta onda e de uma onda de rádio de comprimento 1 metro. Então veja bem. Bom, a gente sabe que V vai ser igual a lambda multiplicado pela frequência. Ora, em se tratando de uma onda eletromagnética que se propaga no ar ou no vácuo, a gente representa o V pelo C, que vai ser igual a lambda multiplicado pela frequência. Se você quer o valor da frequência, basta você trocar de lugar com esses dois caras aqui. Daqui você tira que F vai ser igual a V sub lambda. Tudo bem? Então, bora lá. Eu quero que você compare a frequência da luz visível com a frequência das ondas de rádio. É isso que a questão quer, que você compare a frequência da luz visível, que ele disse que é uma tonalidade amarela, com a frequência das ondas de rádio. Ora, mas acabamos de ver que frequência vai ser C sob lambda. Então, a frequência da luz visível
é C sob lambda da luz visível. A frequência da onda de rádio vai ser C sob lambda da onda de rádio. Como eu tenho uma divisão de fração por fração, eu conservo a primeira fração e eu multiplico pela inversa da segunda, né? Então você percebe que eu posso cortar C com C e daqui você tira que a frequência da luz visível sobre a frequência da onda de rádio vai ser o lambda do rádio pelo lambda da luz visível. Então, substituindo, fica o comprimento de onda das ondas de rádio é 1 metro e da luz visível ele diz que é 5 vezes 10 a menos 7. Isso aqui vai ser igual. Ora, se você dividir 1 por 5, isso vai dar 0,2. Posso jogar esse cara para cima com expoente positivo, isso vai dar 10 elevado à sétima. Então quer dizer que isso aqui vai ser igual 0,2 vezes 10 à sétima é a mesma coisa que 2 vezes 10 à sexta. Ora, então daqui você tira que a frequência da luz visível sobre a frequência da onda de rádio vai dar 2 vezes 10 à sexta. 10 à sexta é 1 milhão. Então aqui vai dar 2 milhões. Certo? Jogando esse cara para cá, a frequência da luz visível é 2 milhões de vezes maior que a frequência das ondas de rádio. Então, portanto, é a letra A de amor. A 20ª questão, ela é uma questão de eletricidade envolvendo os conceitos de potência e energia elétrica. A questão é o seguinte: uma família utiliza em sua residência um chuveiro elétrico que possui potência de 5.000 watts, resultando em um consumo mensal de energia deste aparelho. Desejando-se diminuir este consumo, o antigo chuveiro é substituído por um novo, de 4.000 watts de potência. Sabendo-se que o tempo de utilização mensal do chuveiro será o mesmo, que percentual de economia de energia elétrica é esperado com a mudança? Então veja bem, você tem um chuveiro, esse chuveiro tem uma potência de 5.000 watts, que corresponde a 5 kW. Você vai substituir esse aparelho por um outro aparelho de potência 4.000 watts. 4.000 watts corresponde a 4 kW. Então veja bem, se você substitui um chuveiro de 5 kW por um outro chuveiro de 4 kW, você vai ter uma economia de quanto? De 1 kW de potência. Ou seja, quando você troca um aparelho pelo outro, você vai ter uma economia na potência, que eu vou chamar de ΔP. Essa economia ela vai ser exatamente a diferença entre as potências. Isso vai dar uma economia de 1 kW de potência, certo? Então veja bem, a energia consumida pelo primeiro chuveiro é potência multiplicada pelo tempo. A gente sabe que o conceito de energia é esse: energia é potência pelo tempo. Na verdade, a potência ela vai ser a energia dividida pelo tempo. E daí você tira que energia é potência vezes tempo. Então quer dizer que a energia consumida por esse aparelho mensalmente seria a potência dele, que é de 5 kW, multiplicada pelo tempo. Tá? Como você troca um chuveiro pelo outro, você vai ter uma economia na energia. Essa energia que vai ser economizada, eu vou chamar de ΔE. Claro que esse ΔE vai ser ΔP multiplicado
pelo tempo, né? Quer dizer, a energia que tu vais economizar vai ser a potência economizada, que foi a diferença entre as duas potências, multiplicada pelo tempo. Então quer dizer que a energia que você economizou vai ser a economia na potência. Ela foi de 1 kW multiplicada pelo tempo. Como ele disse que o tempo é o mesmo, eu não vou precisar calcular esse tempo. Por isso que esse dado a mais que ele me deu, ele é inútil. Porque se o tempo é o mesmo, você pode chamar os dois tempos simplesmente de ΔT. Ora, para você saber qual foi o percentual da economia, o que é que você faz? Você pega 1 kW, que foi 1 kW multiplicada pelo tempo, dividido pela energia total antes, que era 5 kW multiplicado pelo tempo. Então, se você cortar esses valores aqui, ó, por isso que eu não fiz questão de encontrar esse tempo, 1 dividido por 5 vai dar uma economia de 0,2, que é a mesma coisa aqui, 20%. Então, portanto, na prova é a letra D de dado. A questão 21 ela é uma questão de estática envolvendo o equilíbrio de um ponto material. A questão é o seguinte: um trabalhador necessita pesar uma carga e para isso dispõe apenas de uma balança de mola, como a indicada na figura abaixo, com a capacidade de medir o peso de objetos de no máximo 10 kg de massa. Temendo quebrar a balança com uma carga excessiva, o trabalhador coloca a carga suspensa por 2 cabos presos ao teto e em um dos cabos coloca a balança conforme o esquema abaixo. Nesta situação, qual será aproximadamente o valor máximo da carga que o trabalhador poderá pesar? Então veja bem, ele dá essa balança de molas e ele diz que essa balança de molas ela suporta no máximo 10 kg de massa. Ora, 10 kg de massa, isso corresponde a um peso de 100 newtons. Não esquecendo que peso é a massa multiplicado pela gravidade. A massa é 10 e a gente adota a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, uma massa de 10 kg corresponde a um peso de 100 newtons, né? E aqui ele vai colocar um objeto. Eu quero saber qual é o peso desse objeto, sem que essa balança de molas ela não se danifique, tá? Então veja bem, aqui nesse fio aparece uma tração. Essa tração é exatamente o valor da força atuante nessa balança de molas. E a gente sabe que essa máxima força ela vale 100 newtons, tá? Ora, aqui existe um outro fio. Então aqui nós temos uma outra tração. Por simetria, como esse ângulo é igual a esse ângulo, a tração que aparece nesse fio é a mesma tração que aparece nesse outro fio, né? Então, o fato desses dois ângulos serem iguais, por simetria, isso faz com que essas duas trações elas sejam iguais, tá? E esse bloco aqui, ele tem um peso e é exatamente o peso desse bloco que eu quero determinar. Existem várias maneiras de você resolver esse sistema. Eu acho que pela situação, pelo fato de ser uma situação simples, então você pode usar um método do polígono. Ou seja, como eu tenho 3 forças, eu tenho que montar um triângulo onde essas 3 forças elas se encaixem nos 3 lados desse triângulo. Uma alternativa seria você puxar essa reta para cá e aqui você fecha o triângulo. Então veja bem, como esse ângulo aqui ó, é um ângulo de 90 graus, se aqui é 45, aqui também vale
45, né? Já que esse ângulo todo aqui, ele vale 90 graus, né? Supondo que isso aqui seja uma linha vertical que está tocando nesse teto que é horizontal. Porque veja bem, existe alguma força vertical que se encaixe nesse lado vertical? Existe, que é esse peso. Existe alguma força que se encaixa nesse lado aqui? Existe, que é essa atração. Existe alguma força que se encaixa nesse lado aqui? Existe, que é essa atração. Por isso que o triângulo é esse aí. Agora veja, isso aqui é um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 45 com 45 é 90. Para 180, então esse ângulo aqui vale 90 graus. Nós temos aqui uma reta e esse ângulo formado por essa reta é 180. Ora, se esse pedaço aqui vale 90, então quer dizer que aqui também vale 90 graus, certo? E se você trouxer esse triângulo para cá, se você trouxer esse triângulo para cá, então aqui vale 90, aqui vale 45, aqui é o peso, né? Porque esse lado vertical, então posso pegar o peso que é vertical e deslocar para cá. Aqui tu tens o peso. Essa tração aqui, ó, ela pode ser deslocada para cá. Então aqui você tem a tração que vale 100 e aqui você tem a tração que também vale 100 newtons. Tudo bem? Como é que eu posso resolver isso? De duas maneiras. Como esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então ficaria P ao quadrado igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Ou então, você pode aplicar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Por exemplo, seno de 45. Seno é o cateto oposto a 45, que é 100, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é o peso do bloco. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, que é igual a 100 sobre P. E se você multiplicar cruzado, vai dar a raiz de 2P, que é igual a 200. Da onde você tira que o peso vai ser 200 pela raiz de 2. Se você racionalizar isso aí, isso vai dar 100 raiz de 2 newtons. Ou esse peso vai ser 100. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então vai dar um peso de 140 newtons. Só que um peso de 140 newtons corresponde a uma massa de 14 quilogramas. Não esquecendo que peso é a massa multiplicado pela gravidade. Então, portanto, é a letra C de casa. A 22ª questão era uma questão de eletromagnetismo envolvendo a indução eletromagnética ou a lei de Faraday. A questão é a seguinte: na figura abaixo à esquerda, temos a representação de uma espira sendo atravessada por um campo magnético. Pelo fenômeno da indução magnética, se o fluxo magnético for variável, ele irá induzir uma corrente elétrica na espira. Em um experimento no laboratório, um estudante estimou esta corrente induzida por um fluxo magnético variável e a representou num gráfico como uma função do tempo, de acordo com a figura da direita. Podemos afirmar que, aqui você tem a chamada indução eletromagnética. Sempre que você tiver linhas de indução atravessando uma superfície, nós temos um fluxo magnético. Então, o fluxo magnético, ele nada mais é, de forma grosseira, do que o número de linhas de indução que atravessa uma determinada área. O que o Michael Faraday descobriu foi o seguinte, que toda vez que você faz esse fluxo magnético variar, aparece na espira
uma força eletromotriz induzida. E é claro que se você tiver um circuito fechado, essa força eletromotriz induzida, ela vai produzir uma corrente induzida, que é o que você tem. Aqui você tem um gráfico dizendo que você está produzindo uma corrente elétrica. Mas se você olhar com carinho para esse gráfico, você percebe que existe uma corrente positiva e depois de um tempo t0, existe uma corrente negativa. O problema é que não existe corrente elétrica negativa. Na verdade, esse sinal negativo, ele quer dizer que essa corrente, ela tem sentido contrário a essa corrente. Então, o fato dele mover a sua mão diante dessa espira, isso faz aparecer uma força eletromotriz induzida, isso vai gerar uma corrente induzida, e o fato de num gráfico você ter uma corrente positiva e outra negativa, isso quer dizer que essa corrente, ela tem sentido contrário a essa outra corrente. De tudo que ele disse, a que mais se aproxima é a letra A. A corrente induzida na espira muda de sentido após o instante t0.